momentos, de todos os aspectos. Abençoa as suas famílias. Meu Deus, cuida da família, Senhor, das nossas famílias. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua igreja, que a tua igreja tenha a mente e o coração voltados para missões. Meu Deus, que é o nosso principal objetivo para a tua glória. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agora chamar nosso presbítero Gilson Mendonça e Rosângela Mendonça, da Igreja Evangélica Congregacional em Jardim Brasil, Olinda. Presbítero Gilson. YouTube aqui, mas eu estou falando aqui pelo Meet, tá bom? Graça e paz, queridos. É um prazer e uma alegria participar desse momento com essa amada igreja, pastor Gustavo, pastor Fred, os pastores aí. E para a gente é uma alegria também rever os queridos amigos missionários, né? Guilherme, Fabiola, Josineia, Xanda, a missionária Larijane, enfim, todos que estão aí na luta para pregar o Evangelho do Senhor Jesus com as ferramentas que o Senhor tem nos dado, né? E esse tema realmente é um tema importante e relevante para nosso momento atual, né? Missões e tecnologia. E queremos agradecer também a oportunidade. Viemos falar também aqui do projeto da Casa Esperança Viva, que surgiu em meio a essa pandemia, né? E a tecnologia tem nos ajudado a desenvolver e implantar esse trabalho, né? Que somos uma ONG aqui no Brasil que desenvolve o trabalho em Guiné-Bissau. Então, aqui no Brasil, nós temos pessoas de Recife, Pernambuco, Paraíba, né? Temos pessoas do interior de Pernambuco, Carpina, Caruaru, interior da Paraíba, né? Campina Grande, Cuité. Então, são irmãos de várias cidades que, apesar da distância, temos nos encontrado virtualmente, né? E a tecnologia tem nos ajudado a fazer esses encontros e proporcionar a abertura dessa ONG, que é Casa Esperança Viva. É uma ONG que foi criada aqui no Brasil, com trabalhos lá na Guiné-Bissau. É uma ONG que cuida, né, que está se preparando, se organizando para cuidar de crianças em vulnerabilidade lá em Guiné-Bissau. Especificamente na cidade de Buba, que é ao sul de Bissau, da capital de Guiné-Bissau, mais ou menos mais de 200 quilômetros de distância de Bissau. Então, é lá onde vai ser implantada essa ONG, Casa Esperança Viva. Nós já temos a casa alugada lá, estamos nos preparando para irmos para lá, para organizar a casa, fazer a reforma necessária que a casa precisa. Hoje tem um pastor que mora na casa, um pastor parceiro da Igreja Presbiteriana. Então, a tecnologia tem nos ajudado a trabalhar para implantar essa casa, né? Temos agora fazendo live para comprar os materiais para receber as crianças, né? Fogão, cama, geladeira, mesas, enfim, tudo que uma casa precisa, uma ONG precisa para dar apoio e assistência a essas crianças, né? É uma ONG que foi criada agora, recente, mas desde 2010, na ida da missionária Suelen, que é a presidente da ONG, eu sou o vice-presidente da ONG, para Guiné-Bissau, que surgiu esse desejo, e agora em 2020 nós fomos em janeiro, e a partir de janeiro é que surgiu, realmente se organizou em forma de ONG, e hoje nós criamos já essa ONG, estamos trabalhando para que ela desenvolva, cresça, e o evangelho seja pregado ali naquela cidade, em Guiné-Bissau, para crianças que vivem em estado de vulnerabilidade sejam alcançados, para crianças que vivam em situações de risco, lá na Guiné-Bissau, a gente possa ajudar. Então, esse é o propósito dessa ONG, esse é o objetivo dessa ONG,
né, para que aquelas crianças, a gente chegou na cidade lá, irmão, e vimos uma casa que tem sido sendo uma casa de acolhimento de crianças, né? Crianças com deficiências visuais, deficiências auditivas, deficiência de locomoção. Então, isso também nos despertou também a ajudar ainda mais, né? Então, nós somos gratos a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem mandado as pessoas, não é? E eu creio que essa ONG fará a diferença naquele país, com a ONG cristã, totalmente com os ensinamentos da palavra do Senhor, para que essas crianças tenham um lar, tenham uma acolhida, não é, verdadeiramente de pessoas que amam a essas crianças, que amam a Cristo, que possam desenvolver essas atividades. Então, a Casa Esperança Viva é uma realidade que já existe e que nós estamos só agora implementando ainda mais esse trabalho para que ela cresça ainda mais e muito em breve mesmo, irmão, essas crianças começam a ser acolhidas lá e começam a ser tratadas em todas as suas áreas, emocionais, né, pessoais, individuais, espirituais. Então, que essa amada igreja continue em oração conosco por esse projeto e tenho certeza que aí a gente ainda vai fazer grandes parcerias e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Louvamos a Deus pela essa iniciativa dessa conferência, que tem sido uma bênção, irmão, tenho acompanhado e Deus tem falado tremendamente aos nossos corações. Então, que possamos nos engajar, ajudar cada um desses projetos que foi definido pela igreja, esses missionários, né, queridos e amados, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado e seja espalhado ainda mais aonde esses amados irmãos chegarem, aonde esses amados irmãos colocarem a planta dos seus pés. Nosso muito obrigado, querido, que Deus nos abençoe. Eu gostaria só de orar e agradecer esse momento, amém? Pai, te louvamos e engrandecemos o teu nome pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu zelo, teu cuidado, Pai. Continua derramando a tua graça sobre cada um dos missionários, meu Pai. Deus, que cada um desses projetos que a igreja tenha abraçado, meu Pai, Deus, que o Senhor possa mandar os recursos necessários para que o teu nome seja glorificado, seja na vida dos pastores desta igreja, dos membros congregados, daqueles que estão aí, meu Pai, que o Senhor cada dia mais fortaleçam em Cristo Jesus, para que o teu nome continue sendo exaltado, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Kleber, pastor Gustavo. Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus. Paz, muito obrigado, presbítero Gilson Mendonça, da Igreja Congregacional Jardim Brasil. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Nós queremos agora também chamar nossa Cessa Monte Simões, da Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela, né? Tia Cessa, como a gente conhece ela no seminário. Que saudade, tia Cessa, que Deus lhe abençoe. Paz do Senhor. Pastor Kleber, pastor Gustavo, pastor Helenilda, pastor Elizabeth, todo o corpo de oficiais dessa igreja, os amados irmãos dessa igreja em Caixa d'Água, igreja que nós já estivemos algumas vezes, igreja muito querida, e é maravilhoso ver a igreja, mesmo em época de pandemia, onde nós não podemos fazer aglomeração, ajuntamento, mas a igreja aqui, através desse tema, missões e tecnologia, utilizando a tecnologia para despertar a obra missionária. Glória a Deus por isso. E quero ler um versículo, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, que diz assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Quando nós olhamos para esse texto, duas coisas nos chamam a atenção, né? A oportunidade, que Paulo está falando, a porta está aberta, mas com a oportunidade também surge a dificuldade. A oportunidade de proclamar o reino não significa que as adversidades
as dificuldades não surgirão, muito pelo contrário. Nós estamos passando um momento agora de dificuldade com este período de pandemia, e glória a Deus pela tecnologia, porque nós estamos podendo nos conectar, manter a igreja em comunhão, manter a igreja sob o ensino bíblico correto da palavra de Deus. Mas eu quero chamar a atenção para uma situação que o mundo vive hoje. Esse texto fala de uma porta grande que está aberta. E no mundo, hoje, nós temos algumas janelas que necessitam ser acessadas. Quando nós falamos de tecnologia, nós falamos de aplicativos, nós falamos de suporte, nós falamos de janelas que nós precisamos abrir para acessar determinados sistemas e programas. E quando nós falamos de missões, nós temos algumas janelas que ou estão abertas e nós não estamos acessando, ou estão fechadas e precisam ser abertas, ou precisamos encontrar uma estratégia para acessá-las. Essas janelas são, de um modo global, a janela 1040, uma faixa imaginária que está entre os graus 10 e 40, acima da linha do Equador, e abrange 3 continentes e mais de 60 países, com mais de 4 bilhões de pessoas, onde estão atualmente os 3 maiores blocos religiosos do mundo, como o hinduísmo, budismo e islamismo, e onde nós temos as pessoas mais pobres dos mais pobres, e as pessoas menos alcançadas do mundo, e a maior parte dos povos não alcançados do mundo. É uma janela que tem muitas dificuldades, como a proibição à pregação do evangelho, como a perseguição, como o analfabetismo, como a falta de tradução bíblica para muitas das línguas daqueles povos que ali estão. Então, são muitas as dificuldades, mas a porta está aberta. E Deus, ele tem feito maravilhas e milagres para que o evangelho chegue àquele povo, àqueles povos. Também temos a janela brasileira, a janela nordestina, é a nossa janela 1040. Nós temos em todos os estados do Nordeste cidades que não estão completamente evangelizadas, muito pelo contrário, nós temos cidades do sertão pernambucano que não tem nem 2 ou 3% de crentes, que não tem uma igreja sequer. E por isso esta janela precisa ser atravessada, para que a igreja se estabeleça ali e para que o evangelho de Cristo possa ser pregado de forma eficaz. No Brasil, nós também temos outra janela, a janela, aliás, essa é uma janela que está em todo o mundo, não só no Brasil, é a janela 4x14, que abrange as crianças e adolescentes nessa faixa etária. É convencionado que a pessoa que se converte entre essa faixa etária do 4º ao 14º ano, ela provavelmente terá mais chances de continuar no evangelho. Então, as igrejas e a obra missionária, ela precisa também ter um foco nas crianças e nos adolescentes, porque a maior parte das pessoas que se convertem e perseveram estão nessa faixa etária. Essa maior parte significa que mais de 80% das pessoas que se convertem estão entre o 4º e o 14º ano. Assim, meus irmãos, termino essa palavra de incentivo, dizendo que nós precisamos olhar para esta porta que está aberta e atravessar esta porta para que possamos alcançar essas janelas. Sabemos que a igreja terá muitas dificuldades, mas nós poderemos alcançar essas janelas com algumas ações que a igreja do Senhor pode fazer de forma comunitária, mas que eu e você podemos fazer também de forma pessoal. Primeiro, com os nossos joelhos. A porta está aberta e nós precisamos passar por essa porta com a nossa intercessão, porque onde nós não podemos ir, o Espírito Santo de Deus pode. Com as nossas finanças, para que aquele que pode ir no nosso lugar
possa receber o nosso investimento financeiro para atravessar esta porta e alcançar estas janelas e pregar o Evangelho. Mas principalmente colocando diante de Deus, diante do altar do Senhor, as nossas vidas, para que possamos atravessar esta porta, alcançar não somente essas janelas, mas todas as quais Deus colocar diante de nós, para que possamos cumprir o nosso papel de testemunhas e de proclamadores do reino de Deus. Assim que eu e você, Igreja do Senhor, avancemos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a obra de evangelização e proclamação da glória do reino de Deus na terra. Que o Senhor abençoe a cada um, abençoe esta igreja e que desta igreja o Senhor possa estar levantando uma geração de pregadores, missionários, obreiros e testemunha para a glória e o reino do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Dia C. Deus multiplique as bênçãos sobre sua vida e sobre sua família em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Eu quero também aqui chamar Júlio César Heleno, do Ministério Missões em Suas Mãos, do Distrito Federal. Amém. Júlio César. Vou aqui apresentar a minha tela. A gente vai conversar um pouquinho. A gente tem aqui, espero que os irmãos estejam vendo. A gente tem aí a palavra da irmã Cessa, que é uma bênção. Falou de muitas portas e janelas que a gente tem. E a gente precisa agradecer a Deus por essas oportunidades e utilizar todas essas janelas que a gente tem. Então, eu sou o Júlio Heleno, faço parte do Missões em Suas Mãos. Missões em Suas Mãos não é uma missão, é um movimento que inspira o cuidado com o missionário. A gente esteve falando que a gente tem 3 formas de fazer missões, que é indo, orando e contribuindo. Missões em Suas Mãos acredita que a gente também tem mais 2 formas, pelo menos mais 2 formas de fazer missões. A gente pode ir, a gente vai apresentar o serviço do Missões em Suas Mãos agora para vocês. A gente tem alguns ministérios práticos para abençoar os missionários. Um deles é uma lista de transmissão de pedidos de oração e de notícias sobre missionários diretamente pelo seu WhatsApp. Então, você vai poder receber todos os dias um motivo de oração, o contato de um missionário, para fazer uma oração por esse missionário, para dizer para esse missionário que você está orando por ele. O WhatsApp está aí na tela, você pode fazer um print dessa tela e me dar oi lá no WhatsApp que eu vou conversar com você com muito prazer. Além da lista de transmissão de pedidos de oração pelo WhatsApp, a gente tem um ministério de escrita de cartas de aniversário para missionários. Irmãos, a gente está falando de tecnologia e a gente vem aqui dizer de cartas. Imagina você receber uma carta hoje aí na sua casa. Vai ser muito emocionante, com certeza. Com o missionário não vai ser diferente. Imagina um missionário indo na caixa de correio dele. Normalmente, missionários precisam pagar uma caixa postal, porque em muitos países não se tem endereço que se recebe cartas. Então, os irmãos vão nessa caixa postal e recebem uma carta escrita à mão para ele, com o nome dele. É uma bênção, irmãos. Eu tenho visto e recebido retornos desses missionários, eles são muito abençoados com essa simples carta de aniversário que eles recebem. A gente, no Missões em Suas Mãos, a gente também tem um ministério de cuidado psicológico emergencial a missionários. Não é terapia, mas é uma ajuda para o missionário que está passando por um momento difícil, por alguma coisa que a gente pode ajudá-lo. São psicólogos crentes que fazem um aconselhamento cristão com esses missionários. Uma oportunidade para você que é psicólogo e está participando aqui da nossa live. Além disso, a gente faz um programa de conexão de profissionais com missionários. Por quê, irmãos? A gente disse lá antes que a gente tem uma opção de servir o missionário. Servir o missionário é
abençoar com tudo que a gente é, com tudo que a gente tem e com tudo que a gente sabe fazer. Graças a Paz, mais uma vez. Meu nome é Josineide, a maioria já conhece. Durante 21 anos, o Senhor tem me dado o privilégio de servir na África. E em meio a todas essas janelas, né, que a professora Cessa falou, eu me vi trabalhando dentro da janela 1040, com um grupo de mulheres muçulmanas durante 10 anos. Mas nos últimos 10 anos, o Senhor tem direcionado para uma realidade que é a criança portadora de deficiência. E eu lembro que quando eu comecei o trabalho missionário na África, um dos maiores terrores que nós tínhamos era ter uma máquina fotográfica exposta, né? Então, nós não podíamos, de jeito nenhum, mostrar que nós estávamos tirando uma foto de uma pessoa ou de um ambiente, porque nós tínhamos as nossas câmeras arrancadas e nós pagávamos uma multa de $2.000 se a gente fosse pego com essas câmaras nas mãos. E a tecnologia, quando entrou no campo missionário, um dos maiores benefícios é a gente ver a perca do medo das pessoas, principalmente africanas, que eles tinham da câmara e hoje eles não têm mais. E eu louvo a Deus porque, ao invés de eles perseguirem um celular ou uma câmera fotográfica, hoje a gente recebe notícias via WhatsApp ou via Facebook ou Instagram, com eles mesmos, com suas fotos, suas câmeras, seus celulares, postando suas próprias imagens e perdendo totalmente o medo. E com isso nós temos a abertura para também fazer isso e assim anunciar através da mídia, através dessa porta que o Senhor abriu, o Evangelho. Deus colocou no meu coração o trabalho com a criança portadora de deficiência, e apenas para nível de informações, nós temos 25 milhões de surdos dentro da África, e nós temos 10 milhões de cegos dentro da África. No país de Burkina Faso, que eu tenho trabalhado, são 500 mil cegos que existem na região. Então, em muitas áreas, como o Júlio estava falando, o profissional pode servir entre essas crianças, na área de psicologia, na área de medicina, no caso oftalmologista ou fisioterapia, também na área de esportes. E eu perguntei para Deus em que área eu poderia servir. E o Senhor colocou no meu coração desenvolver um projeto de adaptar o plano de salvação para a criança cega. Então, nós desenvolvemos um livro chamado Vida e Visão para as Nações, que é o manual bíblico adaptado para a criança cega. E é esse projeto que eu quero deixar aqui nessa noite, nessa conferência, para que vocês estejam orando. É um desafio grande que alcança professores, que alcança pessoas das igrejas, que alcança as pessoas em muitas comunidades, em muitas ilhas. Existem 5 países que estão abertos para receber o treinamento. E eu gostaria que nessa noite você orasse juntamente conosco, você pedisse ao Senhor que realmente portas fossem abertas nesses lugares, de forma que nós possamos implantar o projeto Vida e Visão, adaptar o Evangelho em braille, adaptar o Evangelho em relevo, adaptar o Evangelho de uma forma que uma criança não precise de 38 volumes para compor uma única Bíblia em braille, mas em apenas 2 volumes em cadernos, totalmente prático, feito por eles possam ter o plano de salvação, um discipulado, e as histórias bíblicas para o crescimento espiritual. Então, é um desafio que nós estamos abraçando e levando para o campo missionário. O desejo é voltar ao campo agora em janeiro, em nome de Jesus, voltando para Burkina Faso, para Guiné-Bissau, Senegal, e a partir dali outros países da África.
temos o coração cheio de gratidão, irmãos, porque várias pessoas já depositaram na conta, vejo pessoas investindo, vejo pessoas se interessando, e é o caminhar junto, como o Júlio estava falando, é o andar de mãos dadas com o missionário, porque não é uma missão do missionário evangelizar o cego, o surdo, o muçulmano ou o paralítico, é missão da igreja evangelizar todos os povos e nações. E nesse intuito, nesse desafio, nós queremos realmente continuar caminhando juntos. Então, que vocês possam continuar orando. Nossas passagens têm sido um desafio, os recursos para termos em mãos para entrar tem sido outro desafio, o investimento para colocar o projeto de treinamento em lugares específicos, muitas vezes para 10, outras para apenas uma pessoa, tem sido um grande desafio. Mas nós estamos abraçando esse projeto porque entendemos que é o tempo dos povos não alcançados, grupos como pessoas portadoras de deficiência serem alcançados pelo amor de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, diz: se este evangelho for encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Então, nós não vamos para o inferno se não pregarmos o evangelho, mas nós teremos a triste decepção conosco mesmo, como chegarmos diante de Deus e percebermos que o evangelho ficou escondido por causa da nossa omissão e milhares perderam a oportunidade de receber a Cristo e conhecer a verdade do nosso Salvador. Então, vamos continuar caminhando junto e que o nosso Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Em janeiro, se Deus permitir, estarei indo para o campo missionário transcultural, mas agora no dia 8 de outubro estarei saindo para Goiás. E se Deus abrir portas, estaremos ministrando o projeto, levando a palavra do Senhor e o desafio desse projeto para as igrejas de Brasília. Vamos tentar também parcerias em São Paulo, no Rio e em outros lugares dessas regiões. E apesar da pandemia, que vocês possam continuar orando conosco, para que portas se abram, para que as pessoas entendam que Deus continua sendo Deus, antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigada por esse tempo precioso e por todo o investimento que está sendo feito. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, Josineide, em nome de Jesus. Nosso irmão Júlio César, ele vai dar continuidade à sua explanação. Vou colocar de novo aqui a nossa apresentação. E você me diz, por favor, se está funcionando. A gente vai colocar. Então, de novo, eu sou o Júlio Heleno, do Missões em Suas Mãos. A gente se apresentou aqui dizendo que, mais do que ir, orar e contribuir, a gente pode caminhar com o missionário e a gente pode servir o missionário. A irmã Josineide tem caminhado muito próximo com Missões em Suas Mãos e a gente tem sido muito abençoado nessa caminhada. E o nosso sonho é que todo crente caminhe junto com o missionário. Ore por um missionário, contribua com o missionário e sirva o missionário. Então, como eu disse antes, Missões em Suas Mãos não é uma agência missionária, é um movimento que inspira o cuidado com o missionário. E a gente pensa em movimento porque é prático. São alguns dos ministérios que o Missões em Suas Mãos tem desenvolvido hoje. A gente tem a lista de transmissão de pedidos de oração e de notícias sobre missionários direto no seu WhatsApp. Tem um número aí, você pode fazer print dessa tela e você vai receber todos os dias um motivo de oração, uma notícia, um contato de missionário, um jeito de abençoar esse missionário, uma necessidade. Então você vai poder participar da vida do missionário. Além disso, a gente tem um ministério de escrita de cartas de aniversário para missionários. A gente está falando de tecnologia e a gente, aqui no Missões em Suas Mãos, está propondo você escrever uma carta. Parece muito diferente, mas é muito abençoador, irmãos. Quando a gente que está aqui no Brasil, na nossa cidade, com os nossos parentes, na nossa igreja, se a gente recebe uma carta, com certeza a gente vai ser abençoado. Imagina um missionário que está lá do outro lado do mundo, muitas vezes pagam uma caixa postal
para ele poder receber cartas e não recebe cartas. Quando ele recebe é uma bênção. Tenho acompanhado isso de vários missionários que eu tenho tido contato. A gente também tem um ministério de cuidado psicológico emergencial a esses missionários. Não é uma terapia, não é algo que vai ser de terapia psicológica mesmo. É um aconselhamento feito por psicólogos cristãos em situações emergenciais. A gente sabe que todos nós passamos por isso, e os missionários também têm algumas necessidades que estão sendo supridas com a realização desse ministério. A gente tem um outro ministério que é de conexão de profissionais com missionários. Os missionários podem ser muito abençoados. A gente, essa semana, teve um missionário que precisou de um dentista e foi abençoado por esse dentista. A gente teve esse ano alguns missionários sendo abençoados por contadores. Outros missionários sendo abençoados por médicos. Então, o que você faz como profissão pode e deve abençoar um missionário. Então, faz contato com Missões em Suas Mãos, que a gente pode apresentar essas oportunidades de você servir. Tem um projeto também muito interessante, que é Hospede um Missionário em Trânsito ou em Férias. Em trânsito, eu moro em Brasília. Então, lá em Brasília, muitas vezes a gente recebe missionários que estão em trânsito. Estão passando pelo aeroporto de Brasília, vão ficar algumas horas lá, ou de um dia para o outro. Então, recebe esse missionário, leva para sua casa. É uma bênção esse cuidado. Missionário em férias também, vamos imaginar que alguém que está assistindo aqui essa nossa live tem uma casa de campo, uma casa, um apartamento perto de uma praia, perto de uma montanha, e pode ceder esse apartamento ou essa casa para esse missionário. Você pode ceder 3 dias, 5 dias, 1 semana, e eu tenho certeza que esse missionário vai ser muito abençoado, irmãos. São atitudes simples que abençoam muito. E a gente tem uma parceria, a gente vai falar de parcerias do Missões em Suas Mãos agora. A gente tem uma parceria que é um programa cantando e falando sobre missões. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, no Facebook do Walter Júnior, a gente faz esse programa. Ele é cego e tem servido de uma forma excepcional. Ele faz o programa ao vivo e depois a gente coloca disponível no YouTube do Missões em Suas Mãos. Depois você pode ir lá curtir e se inscrever no canal. Vale muito a pena conhecer o Projeto João 9. Ele vai estar aqui com a gente amanhã. A gente também tem uma parceria com a FM Kids. A FM Kids é o ministério que o Missões em Suas Mãos apoia. Ele trabalha com filhos de missionários, crianças, até 13 anos. Você pode ir lá no Instagram, fmkids.br, e conhecer mais um pouco desse trabalho, que é uma bênção. A gente também tem uma parceria com a Associação Xocoxíngua, Palavra e Pão, que fica em Moçambique. Você também pode conhecer mais em @Associação Xocoxíngua. Irmãos, é isso. A gente tem muito mais para falar sobre Missões em Suas Mãos, e a gente pode conversar tanto no WhatsApp quanto no Instagram. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Júlio César, do Ministério Missões em Suas Mãos, em nome de Jesus. Nós vamos ver um breve vídeo, de 1 minuto, o lançamento do Evangelho de João, o Evangelho de João em Libras, tradução DOT Brasil, de surdo para surdo.
Amém. Que coisa linda, né? Evangelizar através da língua de sinais, de Libras. É maravilhoso esse projeto. A tradução DOT Brasil do Evangelho de João. Amém. Glória a Deus. Eu quero chamar o meu querido amado Edson Braz, conhecido por nós como profeta. Muita gente do seminário está aqui, está nos vendo, nos ouvindo, sabe de que eu estou falando. Meu amigo do coração, Edson Braz, o profeta. Pai do Senhor, profeta. Graças a paz, meu irmão. Graças a paz a todos. É uma alegria, né? Estar falando aí com os irmãos, com os colegas de seminário, os irmãos da igreja. Estou muito contente por essa oportunidade e quero parabenizar vocês, né, por essa conferência tão maravilhosa, onde, com certeza, nós estamos sendo edificados no poder da palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, trazer aos vossos corações uma reflexão de como se tornar uma igreja da grande comissão. Mas antes eu quero ler um texto que está escrito em Romanos, capítulo de número 1, e o versículo de número 15 e o 16, que diz assim: E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que está em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Temos, de fato, um desafio de sair da zona de conforto e cumprir o ID de Jesus. Sinal, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, a palavra de Deus nos diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, eu quero trazer essa reflexão: como se tornar uma igreja da grande comissão. Jesus veio a esta terra, né? Habitou entre nós, viveu entre nós, tabernaculou e obedeceu à ordem do Pai, vindo morrer naquele madeiro para que nós, homens miseráveis, pecador, pudesse receber pela graça a salvação e a vida eterna. Mas antes eu quero mostrar o que não é uma igreja da grande comissão, né? O que a grande comissão não é. A grande comissão, ela não é o grande desejo de Deus. Ela não é o grande desejo. É bem verdade que o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 4. Mas as palavras de Jesus na grande comissão expressam mais do que um desejo. Senão, Jesus teria dito: eu gostaria muito que vocês fossem por todo mundo e pregassem o evangelho a toda criatura. Mas não foi isso que ele disse. Portanto, a grande comissão ela é mais do que um desejo de Deus. A Missio Dei, ela
nos dar a entender que, de fato, a missão ela é de Deus e Deus nos chama para participar com Ele, sendo um colaborador, um servo, um discípulo da sua obra, e grande privilégio é isso. Mas a grande comissão também não é a grande opção. Poderia ser se ele tivesse dito: vocês têm a escolha de ir ou não ir. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quando Jesus, nosso mestre e Senhor, pronunciou as palavras da grande comissão, ele estava usando a sua autoridade sobre nós como servos. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Então, Jesus fala com autoridade e delega também autoridade sobre os seus discípulos para proclamar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas a grande comissão, ela não deve ser também a grande omissão. Na mente de Deus, estas palavras de Jesus demandam ação da nossa parte. Elas devem ser colocadas em práticas e obedecidas. Jesus veio, pregou o evangelho, libertou vidas, nos ensinou o verdadeiro sentido do amor, mas a grande omissão tem atrapalhado muita coisa. Porque a omissão, ela está ligada completamente ao caráter pecaminoso. E todas as vezes que nós desobedecemos a voz do Senhor, que nós não cumprimos o ídolo de Jesus, nós estamos pecando contra a vontade de Deus. Certa vez uma missionária por nome de Sophia Miller, ela disse: eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. No texto que eu li na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo esta carta com o propósito de educar os irmãos nas doutrinas básicas do cristianismo: justificação pela fé, santificação. Ele escreve para o povo gentil com o propósito de alcançar estas vidas, e ele demonstra muita paixão por esta missão, por esta proclamação do evangelho da graça de Deus. Então, ele vai dizer no versículo 14: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, do capítulo 1 de Romanos, versículo 14. Então, este homem de carne e osso como eu e você, ele entende que ele tem uma dívida, pois ele foi alcançado pelo Senhor quando ele estava próximo da cidade de Damasco, perseguindo a igreja de Deus. E o Senhor Jesus vai àquele coração e convence aquele homem do pecado. E salva Paulo por sua soberana graça e por seu infinito amor. Ele vai dizer no versículo 15: e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho. Então, ele é alguém que está disposto, ele é alguém que está entregue totalmente a Deus para anunciar o evangelho que é a boa notícia de salvação. E antes da boa notícia tem uma má notícia. A má notícia, exatamente, está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
uma sentença, uma declaração forense, no contexto judicial, de que o homem é pecador e que todos são culpados perante Deus. É aí que entra a ação de Cristo, aquele que veio para efetuar a redenção, morrendo naquela cruz. E o evangelho que o apóstolo Paulo prega exatamente no versículo 4 é um evangelho baseado na morte e na ressurreição de Cristo, ou seja, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo. É exatamente fundamentado no Cristo morto, no Cristo ressurreto, que morreu em nosso lugar, como o Gálatas está dizendo lá, ele se fez maldito em nosso lugar. Então, missão é exatamente proclamar a mensagem da cruz, proclamar a mensagem de salvação acerca da pessoa de Cristo. E não basta apenas sermos ortodoxos, não basta apenas termos um elevado conhecimento, embora que tudo isso é importante, mas devemos viver uma teologia prática de missões. Devemos viver uma vida parecida com aquilo que Jesus fazia, imitando Cristo, como Paulo disse. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e ai de mim se eu não pregar o evangelho de Cristo. Então, a grande comissão, ela não é o grande desejo de Deus, também não é a grande opção, pois não temos opção. O que se entender como opção é desobediência a Ele, e também não deve ser a grande omissão, que seria pecado contra Deus. Mas o que ela é, então? Ela é uma ordem imperativa de Jesus, nosso Rei e Senhor. Ela é uma ordem de Jesus, e uma ordem deve ser obedecida. A missão da igreja é exatamente missões. Quem falou foi Davi Livingstone. E se Deus quer que a evangelização, Deus quer a evangelização do mundo, mas te recusas a sustentar as missões, então te opões à vontade de Deus. Oswaldo Smith falou sobre isso. E é exatamente o que eu quero chamar a atenção é para onde está sendo direcionado o nosso investimento. Temos no nosso sertão nordestino a janela 1040, onde existem muitos povoados que não têm igreja, que necessita de pessoas para proclamar o evangelho, bem próximo de nós. E importa-nos esta obrigação de pregar o evangelho de Deus. Ela é a prioridade, né? Estou dizendo agora o que a grande comissão é. Ela é a prioridade número 1 da igreja, de cada crente. Tem a ver com a nossa identidade, quem somos. Se somos verdadeiramente cristãos, nós priorizamos a proclamação do evangelho, porque só há salvação em Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e isso é missão. Missão é levar o evangelho. A pregação do evangelho, da graça de Deus, levar Cristo. Essa é a tarefa missionária. Uma pessoa preparada pela igreja, enviada pela igreja, a proclamar as boas novas do evangelho da graça. A missão maior, principal, a grande, pela qual Deus nos deixou nesse mundo. Sem ela não haveria razão para a igreja estar no mundo, pois a tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. Sem isso não faria sentido a gente estar aqui, de alcançar os perdidos, e devemos exatamente ter esta paixão pelas vidas que estão perecendo sem Deus e sem salvação.
pois a grande comissão, ela é a única esperança para os perdidos. Cristo é a esperança. O mundo subentende que para o mundo a esperança é a única que morre. Mas para nós que servimos a esse Deus maravilhoso, a nossa esperança ela nunca morre, porque a nossa esperança é exatamente Cristo. Cristo Jesus. Ele é a expressão exata de toda a divindade, ele é Deus. E o universalismo, né, diz que Deus é o Deus de amor e no final ele irá salvar a todos, uma espécie de Papai Noel cósmico. Outros dizem que certamente Deus deve ter preparado, sem nos revelar, uma maneira a mais de salvar o perdido, que vai além da pregação do Evangelho. Tentam encontrar desculpas no desconhecido e imaginário, quando o fato conhecido é que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O lema do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, dizendo: ai de mim se não pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu me lembro que certa vez, logo no início, quando eu entrei para estudar no seminário, para aprender a palavra de Deus, e até hoje estou aprendendo, pois o discipulado é contínuo. Eu tive a oportunidade e o privilégio que o Senhor me concedeu de fazer uma viagem, ter uma experiência transcultural naquele país da Argentina. E até hoje eu me lembro daqueles momentos que eu passei lá, proclamando para casal e minha esposa, onde casais foram restaurados, onde vidas foram libertas da opressão demoníaca do nosso adversário, que é Satanás, onde jovens foram alcançados pelo poder da palavra de Deus. E eu encontro exatamente o apóstolo Paulo dizendo no versículo 16: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A salvação por intermédio da fé. E eu quero desafiar você, jovem, você, cristão que está ouvindo esta palavra, a você sair da zona do conforto, da zona de conforto, a você negar a si mesmo, negar o eu, o egocentrismo, o egoísmo, e dizer: eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero contribuir com missões, eu quero viver a verdade de Deus sobre a minha vida. Pois é sobre você que eu estou dizendo essa palavra direcionada para você. Deus te escolheu para um propósito aqui nesta terra. Na verdade, Deus criou tudo para a sua glória. E Ele te chamou, Ele nos chamou, nos convocou para sermos co-participantes, para sermos soldados em meio a esta batalha que estamos lutando contra o pecado, contra as hostes do diabo, para fazer a vontade de Deus, para proclamar o amor de Deus. Deus ama você. Você foi alcançado porque alguém pregou o evangelho para você. E alguém já disse que seria injusto. Exatamente. Pregar o evangelho 2 vezes para a mesma pessoa, enquanto existem tantas outras pessoas que nunca sequer ouviu alguém falar de Jesus. E o nosso testemunho missionário? A palavra testemunho tem a ver com o martírio, pessoas que morreram pela causa do evangelho. Pedro morreu de cabeça para baixo, se considerando ser indigno de morrer da mesma forma como Cristo morreu. O apóstolo Paulo, esse que eu vos estou falando nesta noite, no capítulo 4 de Timóteo, 2 Timóteo,
mostra exatamente as últimas palavras de Paulo, ele falando que estava sendo oferecido como sacrifício, exatamente morrendo ali em Roma, em uma masmorra, por causa da pregação do Evangelho, por causa da sua paixão por Cristo. O que é prioridade para você? São as coisas desta vida que o ferrugem vem, acaba a nossa vida que passa tão rápido. O que é que estamos fazendo com ela? Deus conta com você para um propósito grande nesta terra. O apóstolo Paulo morreu decapitado em Roma. Estevão, mártir, foi morto, apedrejado, dizendo: eis que eu vejo os céus abertos. Dizem que o termômetro da fé é a morte. Aquele que não está pronto para morrer, não está pronto para viver com Cristo eternamente. Vida eterna, João 17,3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, a Jesus Cristo, como o único Deus verdadeiro. O que você está fazendo com a sua vida? Deus te chama para cumprir a grande comissão, para participar e anunciar a verdade de Deus. Em tempo e em fora de tempo, como Paulo disse para Timóteo. Portanto, meus irmãos, versículo 17 vai dizer: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A salvação é através da fé em Cristo Jesus. Se somos discípulos de Jesus, nós não devemos negar, devemos seguir e cumprir a grande comissão. Proclamar o Evangelho a todos os povos, nações, raças e línguas. E ao mesmo tempo, uns vai para o sertão, uns ficam no bairro, outros no estado, outros vai para outros países. O que importa é que nós possamos anunciar o único caminho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aonde você vai passar a sua eternidade? Aonde pessoas vão passar a sua eternidade? Ou vai gozar da salvação com Cristo eternamente, ou vai sofrer eternamente no lugar de tormento. É o momento de fazermos uma reflexão. É o momento de renunciar. Renunciar a nós mesmos. E dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser a resposta da pergunta que está escrito no livro de Isaías: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E a resposta foi: envia-me a mim. E nós possamos ser a resposta dessa oração. Não apenas orar para Deus enviar, mas entender que exatamente nesse momento que Deus está, que nós estamos orando para Deus enviar alguém, muitas vezes o Espírito Santo vem ao nosso coração e diz: é você que eu quero enviar. É você que eu quero acender a chama do Espírito Santo dentro do teu íntimo e a dizer: estou te preparando para uma grande obra. Deus conta com você, meu irmão. Deus conta com você, meu irmão. Que possamos, a cada dia, cumprir, se esforçar pela graça de Deus, a proclamar o Evangelho e que vidas possam ser salvas. Estou contente por participar desta reunião, desta conferência com vocês.
Quero que Deus continue vos abençoando, esta igreja e todas as igrejas que estão participando, os demais irmãos. Deixo um abraço aí a todos os pastores, né, a todos os irmãos, a todos que estão ouvindo, né, esta palavra. Hoje podemos glorificar a Deus e exaltar na beleza da sua santidade. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida santa, e nós somos propriedade peculiar do Senhor Jesus. Deus teve um único filho, Jesus Cristo, e fez dele um missionário. Missões é proclamar o evangelho de Cristo. E ele te chama para sair da zona do conforto e dizer: eu quero, Senhor. Eu quero ser um missionário. Eu quero cumprir o ID de Jesus. Eu quero viver a tua vontade sobre a minha vida. Não adianta ter tudo e não ter Jesus. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço pela riquíssima e abençoada oportunidade. Um abraço aos meus queridos professores do seminário, que eu pude ver aí. Um abraço a todos. E estamos juntos. Oreis por nós. Em nome de Jesus. Um abraço ao pastor Kleber e a todos vocês. Valeu! Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Esse primeiro culto de missões, transmitido de forma online, estamos aqui presencial na igreja. Queremos pedir a todos a nossa gratidão pela paciência. Tivemos alguns problemas técnicos ao longo da transmissão, como vocês bem perceberam, mas eu creio que o propósito foi alcançado, de glorificar a Cristo e de fazer conhecida a missão de Deus, e incentivar a mim e a você a avançarmos nessa grande obra. Também chegamos a alcançar o objetivo de apresentar os projetos missionários que ao longo de toda a transmissão foi apresentado a você aí na sua tela, seja no celular, no computador ou na televisão. Queremos agradecer a todos que participaram, pastores, missionários, evangelistas, obreiros. Agradecer a Lindaci Menezes, que está aqui ao meu lado, pela paciência dela em alcançar o público da comunidade surda, e nós estamos muito gratos pela perseverança dela nessa 2 horas, 3 horas mais ou menos, aqui conosco de forma presencial. Agradecer a todas as igrejas envolvidas. Amanhã, às 19 horas, estaremos aqui novamente, certamente com esses problemas técnicos resolvidos, para que possamos concluir no horário estabelecido. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu nome ter sido engrandecido mais uma vez. O inimigo tenta de todas as formas fazer com que a obra missionária, os trabalhos que envolvem missões, tenha dificuldades. Nós sabemos disso. Mas te agradecemos, ó Pai, porque tudo foi realizado de forma muito responsável e com muito amor. E nós, ó Pai, só queremos te agradecer. A missionária Josineide, que está aqui conosco presencial, a missionária Alexandra Dutra, que está conosco também aqui, com toda a parte técnica, com toda a igreja que veio também participar. Recebe, Deus, a nossa gratidão,
leva-nos em paz, abençoa o dia de amanhã, o próximo culto, o encerramento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ficaremos com um vídeo aí, uma canção, né, no final, uma canção do Sal da Terra. Deus abençoe a todos. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Do menino que brinca de baleadeira, da mulher rendeira lá do Ceará, do homem boiadeiro que canta toada para não chorar. A seca castiga e o gado morre, e o rio que corre é dos olhos meus. Meu Nordeste carente, povo tão valente, Deus ama você. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Ceará, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, eita terra linda. Meu Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escola, homem sem vitória, pelo violeiro. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Nordestino querido, e você que me escuta, do sertão à cidade, Jesus Cristo deseja encher sua vida de felicidade. Pois Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escola, homem sem vitória, pelo violeiro. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz.